milionário encontra o amor verdadeiro na mendiga negra que salvou sua filha da rua. Lucas era um dos homens mais ricos da cidade e sua vida era como um filme de luxo. Carrões, festas glamurosas e uma mansão que parecia um castelo. Tudo isso fazia parte do seu dia a dia. Mas havia algo nesse cenário que sempre o incomodava. Enquanto ele desfrutava do melhor que a vida podia oferecer, do outro lado da cidade, a desigualdade pulsava como um ferimento exposto. Sua filha, Sofia, de apenas 5 anos, era sua luz, mas o mundo ao redor era um imenso contraste de cores e sombras. Numa tarde fatídica, enquanto Lucas mostrava a cidade com orgulho a Sofia, o momento de descuido mudou tudo. Um carro desgovernado surgia como um pesadelo, e o som do motor rugindo era ensurdecedor. A cena em câmera lenta trouxe terror. Lucas só se lembrou de correr quando viu o brilho nos olhos da filha, que estava prestes a ser atingida. Foi então que Maria apareceu, a mulher em situação de rua que todos ignoravam. Com um movimento ágil e surpreendente, ela puxou Sofia para o lado, salvando-a da morte. A cena foi surreal. O empurrão de Maria, a sombra protetora que se formou enquanto o carro passava a poucos centímetros. Tudo parecia um sonho. O barulho da frenagem violenta ecoou. E Lucas, com o coração acelerado, virou-se para ver a mulher. O que era uma figura membro do cenário transformou-se em heroína. O choque no olhar dela, enquanto encarava Lucas, refletia uma profundidade que ele nunca tinha visto antes. Mas quem era Maria? O que a tinha levado a essa vida? Intrigado, Lucas começou a investigar o passado de Maria. Ele se sentia atraído, como se houvesse um elo invisível entre eles. Conversas na rua revelaram fragmentos. A vida de uma mulher forte, cheia de histórias de dor e resistência, mas também de sabedoria. Ele começou a notar suas frases, que vibravam com uma verdade austera. Era como se sua experiência na rua lhe tivesse ensinado as lições mais duras e valiosas da vida. Mas então veio o segredo que mudaria tudo. Maria estava guardando algo. Uma revelação pesada que poderia desmoronar não só o pequeno mundo que Lucas acreditava conhecer, mas também o laço que começava a se formar entre eles. E enquanto ele tentava decifrar esse mistério, sombras do passado ameaçavam retornar. Um antigo inimigo de Lucas, um rival que ele pensou ter deixado para trás, reapareceu. Agora, a insegurança não era apenas sobre seus negócios, mas sobre a segurança de Sofia. O dilema crescia dentro de Lucas. Como ele poderia proteger aqueles que amava especialmente uma mulher que fazia parte do fundo da sociedade? E ao mesmo tempo, entre o amor e os preconceitos, seu coração estava dilacerado. Ele queria ficar com Maria, estava se apaixonando, mas poderia ir contra tudo que sua vida havia construído até então? Em uma cidade que vibrava com a desigualdade e as contradições, onde cada esquina contava uma história, Lucas se viu paralisado. Até onde ele iria para salvar aqueles que amava? E ao final, valeria a pena confrontar seu passado para encontrar a felicidade verdadeira ao lado de Maria? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum
conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Enquanto Lucas se perdia em seus pensamentos, Maria, com seu olhar absorvido, parecia distante. O coração dele batia rápido. Estava apaixonado, mas a insegurança apertava seu peito como um nó. Como poderia lidar com essa nova realidade? O frio e a brisa da tarde trouxeram um arrepio, mas ele se forçou a se concentrar. Eu preciso falar com ela, pensou, mas o medo paralisava. Maria deu um passo à frente. Lucas, eu tenho algo a te contar, disse, quebrando o silêncio pesado que o cercava. A seriedade em sua voz fez o estômago de Lucas revirar. Ele viu os olhos de Sofia brilhando atrás dela, inocente e despreocupada. O mundo poderia desabar, mas ela não tinha ideia. O que aconteceu hoje não foi apenas sorte. Eu fiz algo que nunca pensei que faria. Lucas franziu a testa. O que você quer dizer? Eu não sou quem você pensa que sou, continuou Maria, a voz trêmula, quase quebrando. Eu costumava ser uma advogada. Tinha uma vida, uma família. As palavras caíam pesadas entre eles. Mas perdi tudo. Perdi minha filha. As palavras dela tortaram como uma faca. Lucas sentiu um nó na garganta. O que aconteceu? Ele sussurrou, incapaz de olhar os olhos dela diretamente. Um suspiro profundo e triste escapou de Maria. Meu ex-marido, ele a levou. Uma briga, e a justiça não fez nada. Eu fui deixada à mercê do desespero. E agora eu a procuro na cidade. Em cada rosto que vejo, eu busco por ela. O chão parecia tremer sob os pés de Lucas. O que isso significava? A mulher que ele estava começando a amar tinha um passado sombrio. E quantas madrugadas e lágrimas ele poderia ter evitado se tivesse conhecido a verdade antes? Maria, você tem certeza? Por que você não me contou antes? Lucas balançava a cabeça, o caos se instalando. E se isso for só um truque? A dúvida quase fez sua voz falhar. Não, Lucas, eu nunca faria isso. Ela estava quase gritando agora. Veja bem, sou apenas uma mulher procurando pela filha que me foi tirada. Esse não é um jogo. Isso é a minha vida. O desespero em sua voz somou peso à confissão. Ele podia sentir a verdade pulsando nas veias dela, como uma chama que não podia ser apagada. Mas o que ninguém esperava era que a reviravolta não parasse ali. De repente, uma figura conhecida surgiu do nada, vindo na direção deles. Com um ar de superioridade, ele bateu palmas, como se estava depreciando tudo à sua volta. Era Renato, o rival de Lucas. Olha só quem temos aqui! O milionário chorando por uma mendiga. Essa cidade precisava de um show. E o que eu vejo? Um circo. As palavras de Renato cortaram o ar como uma lâmina. A multidão ao redor começou a se agitar, murmurando e olhando. Algumas pessoas até filmavam. Lucas sentiu a raiva ferver dentro dele, mas a necessidade de proteger Maria e Sofia prevaleceu. Sai daqui, Renato. Não é a hora nem o lugar. Ah, mas é sim! Eu sempre soube que você tinha um fraquinho por mulheres em situações difíceis. E agora essa? Uma ex-advogada? E se eu disser que sei onde está a filha dela? A sua ajudante de palco? O olhar cínico de Renato era uma corrente elétrica. A
Aquilo atingiu Lucas como um soco no estômago. A vida de Maria se entrelaçava com a dele de forma que ele nunca poderia ter imaginado. O passado voltando para cobrar a conta, talvez mais rapidamente do que ele estivesse preparado. E agora uma pergunta pairava no ar. Até onde Lucas iria para proteger aqueles que amava? Com cada olhar que cruzava, cada murmúrio que se espalhava, a verdade ameaçava vir à tona, que ele não sabia como manter todos seguros. Como poderia enfrentar Renato sem arriscar o que estava começando a construir ao lado de Maria e Sofia? Tudo parecia um labirinto repleto de armadilhas, e as saídas, como sempre, estavam disfarçadas. A cidade, viva e pulsante, poderia ser um trono em ruínas, onde segredos enterrados ameaçavam emergir a qualquer momento. O que viria a seguir? Enquanto Lucas encarava Renato, um rolo compressor de emoções o esmagava. A raiva pulsava em suas veias, mas a sua prioridade era proteger Maria e Sofia. A multidão, como um mar inquieto, murmurava. Olhares censuradores queimavam. O tempo parecia ter parado. Sinta o drama, Renato. O espetáculo é seu, mas fique longe deles. Ah, meu caro, você não sabe do que está falando. Renato soltou um riso cruel, como se estivesse em um filme de terror. Eu não estou aqui para destruir apenas sua reputação. Estou prestes a revelar algo que pode acabar com você e com essa mulher. Lucas sentiu um frio na espinha. O que você quer dizer? Perguntou com a voz trêmula, mas determinada. Renato parecia se alimentar da tensão no ar. Ele tomou um passo à frente. O que eu sei, Lucas, é que Maria não é a única que perdeu alguém. E adivinha? Às vezes essas jogadas oscilam entre circo e tragédia. Ele se virou, mirando Maria, que estava paralisada, a boca entreaberta por conta das revelações que começavam a envolver a cena. Como você sabe disso? Lucas rosnou, tentando esconder seu pavor. Porque eu tenho amigos nos lugares certos. Eu ouvi algumas histórias, e a história de Maria não é tão especial assim. Sua filha não é a única criança perdida. Eu sei onde ela está. E você? Renato apontou com desdém. Você tem a chance de salvá-la, mas vai ter que decidir quem você realmente quer proteger. O mundo de Lucas virou de cabeça para baixo. Como assim? A filha de Maria não era a única perdida. O que isso significava? Um calafrio percorreu sua coluna. Ele precisava de respostas. E a confissão de Maria o deixava inquieto. Lucas, o que está acontecendo? A voz de Maria soava como um eco distante, mas seu olhar estava fixo em Renato, desafiador. O olhar dela era um misto de confusão e determinação. De repente, a multidão começou a murmurar ainda mais alto. O clima tenso quase se transformou em pânico. Uma mulher, aparentemente do nada, apareceu no meio do tumulto. Seu rosto exibia marcas profundas de dor. Maria, você não sabe? A sua filha não está apenas perdida. Ela está aqui na cidade. O impacto foi como um soco no estômago de Lucas. A mulher continuou, sem dar espaço para reações. Ela está com um grupo, uma organização que sequestra crianças. Eu sei, porque eu também perdi a minha. Os olhos de Maria se arregalaram. O quê? O que era aquilo? As lágrimas escorriam pelo rosto dela. Lucas não sabia se socar Renato ou trazer aquela mulher mais perto para escutar. A verdade! Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, uma sirene ecoou ao longe. A polícia! A ameaça estava prestes a se aproximar. Você está mentindo!
Isso não pode ser verdade. Maria gritou, sua voz quebrando. Vou ficar aqui enquanto você decide, Lucas. Mas eu tenho uma proposta. Encontre a filha dela antes que seja tarde demais, ou pague o preço de perder Sofia para sempre. Renato riu. A satisfação dele era evidente. O coração de Lucas disparou. As palavras reverberaram em sua mente. A vida dele era uma sequência de escolhas, e agora estava na encruzilhada mais obscura que poderia imaginar. Ele se virou para Maria, viu seu desespero, mas também sua força. Nós vamos descobrir, juntos. Mas enquanto eles se entreolhavam, um pensamento cortante o atingiu. Será que ela realmente era quem dizia ser? A dúvida brotou como uma erva daninha. A sirene se aproximava e os olhos da multidão estavam fixos neles. A tensão era quase palpável. O que Lucas faria agora? Como salvaria Sofia? E, principalmente, o que aquelas revelações significavam para o futuro deles? Cada escolha agora se tornava um fio delicado, prestes a se partir. Enquanto Lucas encarava Renato, um rolo compressor de emoções o esmagava. A raiva pulsava em suas veias, mas a necessidade de proteger Maria e Sofia prevaleceu. A multidão, como um mar inquieto, murmurava. Olhares censuradores queimavam. O tempo parecia ter parado. Sinta o drama, Renato. O espetáculo é seu, mas fique longe deles. Ah, meu caro, você não sabe do que está falando. Renato soltou um riso cruel, como se estivesse em um filme de terror. Eu não estou aqui para destruir apenas sua reputação. Estou prestes a revelar algo que pode acabar com você e com essa mulher. Lucas sentiu. Um frio na espinha. O que você quer dizer? Perguntou com uma voz trêmula, mas determinada. Renato parecia se alimentar da tensão do ar. Ele tomou um passo à frente. O que eu sei, Lucas, é que Maria não é a única que perdeu alguém. E adivinha? Às vezes essas jogadas oscilam entre circo e tragédia. Ele se virou, mirando Maria, que estava paralisada, boca entreaberta por conta das revelações que começavam a envolver a cena. Como você sabe disso? Lucas rosnou, tentando esconder seu pavor. Porque eu tenho amigos nos lugares certos. Eu ouvi algumas histórias e a história de Maria não é tão especial assim. Sua filha não é a única criança perdida. Eu sei onde ela está. E você? Renato apontou com desdém. Você tem a chance de salvá-la, mas vai ter que decidir quem você realmente quer proteger. O mundo de... Lucas virou de cabeça para baixo. Como assim? A filha de Maria não era a única perdida? O que isso significava? Um calafrio percorreu sua coluna. Ele precisava de respostas e a confissão de Maria o deixava inquieto. Lucas, o que está acontecendo? A voz de Maria soava como um eco distante, mas seu olhar estava fixo em Renato, desafiador. O olhar dela era um misto de confusão e determinação. De repente, a multidão começou a murmurar ainda mais alto. O clima tenso quase se transformou em pânico. Uma mulher, aparentemente do nada, apareceu no meio do tumulto. Seu rosto exibia marcas profundas de dor. Maria, você não sabe? A sua filha não está apenas perdida. Ela está aqui na cidade. O impacto foi como um soco no estômago de Lucas. A mulher continuou, sem dar espaço para reações. Ela está com um grupo, uma organização que sequestra crianças. Eu sei, porque eu também perdi a minha. Os olhos de Maria se arregalaram. O quê? O que era aquilo? As lágrimas escorriam pelo rosto dela. Lucas não sabia se socar Renato ou trazer aquela mulher mais perto para escutar a verdade.
Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, uma sirene ecoou ao longe. A polícia! A ameaça estava prestes a se aproximar. Você está mentindo! Isso não pode ser verdade! Maria gritou, sua voz quebrando. Vou ficar aqui enquanto você decide, Lucas. Mas eu tenho uma proposta. Encontre a filha dela antes que seja tarde demais. Ou pague o preço de perder Sofia para sempre. Renato riu. A satisfação dele era evidente. O coração de Lucas disparou. As palavras reverberaram em sua mente. A vida dele era uma sequência de escolhas. E agora estava na encruzilhada mais obscura que poderia imaginar. Ele se virou para Maria. Viu seu desespero, mas também sua força. Nós vamos descobrir! Juntos! Mas enquanto eles se entreolhavam, um pensamento cortante o atingiu. Será que ela realmente era quem dizia ser? A dúvida brotou como uma erva daninha. A sirene se aproximava, e os olhos da multidão estavam fixos neles. A tensão era quase palpável. O que Lucas faria agora? Como salvaria Sofia? E, principalmente, o que aquelas revelações significavam para o futuro deles? Cada escolha agora se tornava um fio delicado, prestes a se partir. No meio desse turbilhão de emoções, algo mudou no olhar de Maria. Ela hesitou. Um lampejo de reconhecimento cruzou seu rosto. Não pode ser. Virou-se abruptamente, encarando a mulher que havia interrompido a cena. A multidão começou a disparar murmúrios, todos curiosos com a mudança repentina. Você é dela! Você é a razão pela qual eu a perdi! A voz de Maria ecoava como um grito de dor. A mulher pareceu se encolher sob o olhar furioso e confuso de Maria. O que estava acontecendo? Renato observava com um sorriso sádico no rosto. A verdade sempre aparece, não é? Lucas sentiu seu coração acelerar. Ele precisava entender. Então ele interrompeu. Quem é você? O que está acontecendo aqui? A mulher abriu a boca, prontificando-se a responder. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um homem alto, de terno escuro, empurrou a multidão e avançou em direção a eles. É hora de acabar com isso! A aparição dele pareceu cambalear todos os sentimentos misturados no ar. Assim não dá, ele gritou. O que seria? Um aliado ou mais um inimigo? E ali, no meio daquela agitação, os olhos de Maria brilharam novamente, mas desta vez com uma feição de raiva e determinação. Você! O que você quer comigo? O que você fez com minha filha? O homem hesitou, um misto de medo e fragilidade. Um silêncio mortal tomou conta da cena. E naquele momento, Lucas percebeu que as sombras do passado não eram apenas lembranças, mas criaturas vivas que poderiam devorar tudo ao redor. E as perguntas eram incontáveis. Qual era o verdadeiro papel de Maria nesse quebra-cabeça? E quem realmente estava no controle? As ligações se formavam como uma teia emaranhada, e a única certeza era que a noite ainda estava longe do fim. Cada personagem era um potencial traidor, um segredo prestes a ser revelado, e o tempo se esgotava. O que viria a seguir testaria a coragem de Lucas e a força de amor que ele tinha por Maria e Sofia. E a verdade, essa verdade devastadora, deixava um rastro de ansiedade. Lucas ainda estava paralisado diante do homem, de terno escuro, sentindo o peso das palavras de Maria e a tensão fermentando no ar. A multidão estava em silêncio,
segurando a respiração, enquanto a mulher que se parecia com o espectro do passado de Maria temia. Ela tinha testemunhado algo que mudaria tudo. Quem é você? A voz de Maria soava quase inaudível, mas cheia de fúria. O homem a encarava, e os olhos escuros dele estavam frios, como se tivessem visto muito mais do que deveriam. Eu sou parte da resposta que você tanto procura. A voz dele era firme, mas havia uma tremura que não passava despercebida. Mas também sou o início de um pesadelo. Ele respirou fundo, como se fosse revelar um segredo devastador. Lucas apertou a mão de Maria. O que você quer dizer com isso? O homem deu um passo à frente. Eu estava com ela. Com Tá. Sua filha? Maria! Eu a vi crescer sob a custódia de alguém que estava usando-a, explorando a vulnerabilidade dela. Assim que ele disse isso, Maria pareceu perder a cor do rosto. As palavras dele se arrastaram, mas cada sílaba ecoava como um estrondo. O clima mudava rapidamente. A atmosfera se tornava eletricamente intensa. Você está mentindo! Não pode ser verdade! Os gritos de Maria reverberaram, mas no fundo, Lucas sentia uma chama de desespero crescendo. Eu juro, Maria! Ela foi roubada. Eu sou associado à organização que se apoderou dela, mas eu não sabia até ver você. O homem olhou para o chão, buscando coragem. Eu estava fora disso. Eu tentei ajudar, mas não consegui. O que eles fazem com essas crianças é horrível. As lágrimas escorriam pelo rosto de Maria. Não! Não pode! Ela estava perdida a cada letra do que o homem dizia a atingia como um golpe. Então, em um instante, algo inesperado aconteceu. A mulher que havia interrompido a cena se aproximou, olhos cheios de fervor. Espere! Você não sabe de tudo. Ele não é o único que busca sua filha. Todos se voltaram para ela. Eu sou a mãe de uma das crianças desaparecidas. Eles têm uma rede. E a sua filha, Maria, pode estar em perigo extremo. As palavras dela caíram como uma bomba, explodindo o restante da tensão. A multidão começou a murmurar de novo, os rostos tomados por horrores não ditos. E eu posso ajudá-la. A sua filha, ela talvez esteja com a minha. O coração de Lucas disparou. Como isso poderia ser possível? Era como se o mundo ao redor deles tivesse se transformado em um turbilhão. Ele se virou para Maria, que refletia a dor e a confusão. Maria, talvez possamos descobrir juntas. Mas então Renato voltou a se intrometer, um sorriso malicioso nos lábios. Olha só, a sombra do passado se revelando em plena luz do dia. Vocês realmente acham que têm uma chance? Ele parecia se deleitar com a desgraça. Em meio ao caos, a sirene da polícia soou mais próxima e a urgência se intensificou. A verdadeira natureza das relações ali estava prestes a desmoronar. E Lucas percebeu que o que estava em jogo não era apenas a vida de Sofia ou o destino de Maria. Era um labirinto de segredos, traições e revelações esperando para ser desenterrado. O homem de terno olhou para eles. Seus olhos estavam embutidos em uma mistura de medo e determinação. Se vocês querem encontrar suas filhas, precisarão confiar em mim, mas não há tempo a perder. Eles estão sempre um passo à frente. Maria o encarou, a incerteza em seu olhar. Confiar em quem? Você foi parte do problema. Mas ao olhar para Lucas, ela percebeu a dor nos olhos dele.
A dúvida pairava. Será que essa era a única chance de encontrar sua filha antes que fosse tarde demais? As peças do quebra-cabeça estavam em movimento. E no meio daquelas revelações, cada um precisaria decidir quem valia a pena proteger e o preço que estariam dispostos a pagar. A multidão, agora formada como uma tempestade de emoções, deixava claro que nada seria como antes. Havia uma trilha obscura à frente e cada escolha levaria a um desfecho aterrador. As sirenes se aproximavam mais e o relógio estava correndo. Cruzariam a linha de poder a tempo? Enquanto ouço, um pensamento perturbador assombrava Lucas. O passado, uma corrente invisível e implacável, não estava pronto para soltá-los tão cedo. Lucas ainda estava paralisado diante do homem de terno escuro, sentindo o peso das palavras de Maria e a tensão fermentando no ar. A multidão estava em silêncio, segurando a respiração, enquanto a mulher, que se parecia com um espectro do passado de Maria, tremia. Ela tinha testemunhado algo que mudaria tudo. Quem é você? A voz de Maria soava quase inaudível, mas cheia de fúria. O homem a encarava, e os olhos escuros dele estavam frios, como se tivessem visto muito mais do que deveriam. Eu sou parte da resposta que você tanto procura. A voz dele era firme, mas havia uma tremura que não passava despercebida. Mas também sou o início de um pesadelo. Ele respirou fundo, como se fosse revelar um segredo devastador. Lucas apertou a mão de Maria. O que você quer dizer? O homem deu um passo à frente. Eu estava com ela, com a sua filha Maria. Eu a vi crescer sob a custódia de alguém que estava usando-a, explorando a vulnerabilidade dela. Assim que ele disse isso, Maria pareceu perder a cor do rosto. As palavras dele se arrastaram, mas cada sílaba ecoava como um estrondo. O clima mudava rapidamente, a atmosfera se tornava eletricamente intensa. Você está mentindo! Não pode ser verdade! Os gritos de Maria reverberaram, mas no fundo, Lucas sentia uma chama de desespero crescendo. Eu juro! Maria! Ela foi roubada! Eu sou associado à organização que sequestrou crianças! Mas eu não sabia até ver você. O homem olhou para o chão, buscando coragem. Eu estava fora disso. Eu tentei ajudar, mas não consegui. O que eles fazem com essas crianças é horrível. As lágrimas escorriam pelo rosto de Maria. Não pode. Estava perdida. Cada letra do que o homem dizia a atingia como um golpe. Então, em um instante, algo inesperado aconteceu. A mulher que havia interrompido a cena se aproximou, olhos cheios de fervor. Espere! Você não sabe de tudo. Ele não é o único que busca sua filha. Todos se voltaram para ela. Eu sou a mãe de uma das crianças desaparecidas. Eles têm uma rede. E a sua filha, Maria, pode estar em perigo extremo. O coração de Lucas disparou. Como isso poderia ser possível? Era como se o mundo ao redor deles tivesse se transformado em um turbilhão. Ele se virou para Maria, que refletia a dor e a confusão. Maria, talvez possamos descobrir juntas. Mas então, Renato voltou a se intrometer, um sorriso malicioso nos lábios. Olha só, a sombra do passado se revelando em plena luz do dia. Vocês realmente acham que tem uma chance? Ele parecia se deleitar com a desgraça. Em meio ao caos, a sirene da polícia soou mais próxima e a urgência se intensificou.
A verdadeira natureza das relações ali estava prestes a desmoronar, e Lucas percebeu que o que estava em jogo não era apenas a vida de Sofia ou o destino de Maria. Era um labirinto de segredos, traições e revelações esperando para ser desenterrado. O homem de terno olhou para eles. Seus olhos estavam embutidos em uma mistura de medo e determinação. Se vocês querem encontrar suas filhas, precisarão confiar em mim, mas não há tempo a perder. Eles estão sempre um passo à frente. Maria o encarou, a incerteza em seu olhar. Confiar em quem? Você foi parte do problema. Antes que o homem pudesse responder, uma explosão repentina irrompeu a poucos metros deles. Um jato de fumaça e concreto spraying por todo lado. O impacto foi tão forte que Lucas e Maria foram derrubados ao chão, a multidão gritando em pânico ao redor. A sirene agora soava como um eco distante, perdida no grito da destruição. Enquanto se recuperavam do choque, Lucas olhou em volta. Pessoas corriam e a cena se tornava um caos completo. "O que foi isso?" ele gritou, seu coração acelerado. O homem de terno estava em pé, observando a confusão. "Eles vieram! Eles sabem que estamos aqui!" E antes que pudessem articular uma resposta, uma figura encapuzada emergiu da fumaça, com um olhar intenso que parecia penetrar suas almas. Era alguém familiar. Lucas sentiu o estômago revirar. "Você!" A voz fugiu dele. Era o ex-marido de Maria, aquele que havia feito perder tudo. Ele estava de volta, e com ele a promessa de um desfecho desastroso. A confusão aumentou ao redor, mas a tensão entre os quatro se tornava insuportável. Será que ele tinha alguma ligação com o sequestro das crianças? O que ele queria de Maria? Ele se adiantou. E tudo que Lucas e Maria conheciam foi subitamente ameaçado. O ex-marido de Maria olhou com um sorriso frio. "Vocês realmente achavam que podiam escapar de mim? Agora, o jogo mudou. E o que respiram hoje pode ser o último fôlego." E nesse momento, Lucas percebeu que estavam todos entrelaçados em um destino que iria além de suas piores pesadelos. O pavor era palpável, e a revelação de que o verdadeiro vilão estava mais perto do que imaginavam deixou todos em estado de alerta. O que viria a seguir? Como eles poderiam escapar daquela armadilha mortal? A noite ainda estava longe de acabar. E a batalha com o passado acabara de começar. Lucas ainda estava paralisado diante do homem de terno escuro, sentindo o peso das palavras de Maria e a tensão fermentando no ar. A multidão estava em silêncio, segurando a respiração, enquanto a mulher, que se parecia com um espectro do passado de Maria, tremia. Ela tinha testemunhado algo que mudaria tudo. "Quem é você?" A voz de Maria soava quase inaudível, mas cheia de fúria. O homem a encarava e os olhos escuros dele estavam frios, como se tivessem visto muito mais do que deveriam. "Eu sou parte da resposta que você tanto procura." A voz dele era firme, mas havia uma tremura que não passava despercebida. "Mas também sou o início de um pesadelo." Ele respirou fundo, como se fosse revelar um segredo devastador. Lucas apertou a mão de Maria. "O que você quer dizer?" O homem deu um passo à frente. "Eu estava com ela, com a sua filha, Maria. Eu a vi crescer sob a custódia de alguém que estava usando-a, explorando a vulnerabilidade dela." Assim que ele disse isso, Maria pareceu perder a cor do rosto.
As palavras dele se arrastaram, mas cada sílaba ecoava como um estrondo. O clima mudava rapidamente. A atmosfera se tornava eletricamente intensa. Você está mentindo! Não pode ser verdade! Os gritos de Maria reverberaram, mas no fundo, Lucas sentia uma chama de desespero crescendo. Eu juro, Maria! Ela foi roubada. Eu sou associado à organização que sequestrou crianças, mas eu não sabia. Eu não sabia até ver você. O homem olhou para o chão, buscando coragem. Eu estava fora disso. Eu tentei ajudar, mas não consegui. O que eles fazem com essas crianças é horrível. As lágrimas escorriam pelo rosto de Maria. Não! Não pode! Ela perdida. Cada letra do que o homem dizia atingia como um golpe. Então, em um instante, algo inesperado aconteceu. A mulher que havia interrompido a cena se aproximou, olhos cheios de fervor. Espere! Você não sabe de tudo! Ele não é o único que busca sua filha. Todos se voltaram para ela. Eu sou a mãe de uma das crianças desaparecidas. Eles têm uma rede. E a sua filha, Maria, pode estar em perigo extremo. O coração de Lucas disparou. Como isso poderia ser possível? Era como se o mundo ao redor deles tivesse se transformado em um turbilhão. Ele se virou para Maria, que refletia a dor e a confusão. Maria, talvez possamos descobrir juntas. Mas então, Renato voltou a se intrometer, um sorriso malicioso nos lábios. Olha só, a sombra do passado se revelando em plena luz do dia. Vocês realmente acham que tem uma chance? Ele parecia se deleitar com a desgraça. Em meio ao caos, a sirene da polícia soou mais próxima e a urgência se intensificou. A verdadeira natureza das relações ali estava prestes a desmoronar, e Lucas percebeu que o que estava em jogo não era apenas a vida de Sofia ou o destino de Maria. Era um labirinto de segredos, traições e revelações, esperando para ser desenterrado. O homem de terno olhou para eles. Seus olhos estavam embutidos em uma mistura de medo e determinação. Se vocês querem encontrar suas filhas, precisarão confiar em mim. Mas não há tempo a perder. Eles estão sempre um passo à frente. Maria o encarou, a incerteza em seu olhar. Confiar em quem? Você foi parte do problema. Antes que o homem pudesse responder, uma explosão repentina irrompeu a poucos metros deles. Um jato de fumaça e concreto spraying por todo lado. O impacto foi tão forte que Lucas e Maria foram derrubados ao chão, a multidão gritando em pânico ao redor. A sirene agora soava como um eco distante, perdida no grito da destruição. Enquanto se recuperavam do choque, Lucas olhou em volta. Pessoas corriam e a cena se tornava um caos completo. O que foi isso? Ele gritou, seu coração acelerado. O homem de terno estava em pé, observando a confusão. Eles vieram! Eles sabem que estamos aqui! E antes que pudessem articular uma resposta, uma figura encapuzada emergiu da fumaça, com um olhar intenso que parecia penetrar suas almas. Era alguém familiar. Lucas sentiu o estômago revirar. Você! A voz fugiu dele. Era o ex-marido de Maria, aquele que havia feito perder tudo. Ele estava de volta, e com ele a promessa de um desfecho desastroso. A confusão aumentou ao redor, mas a tensão entre eles quatro se tornava insuportável.
Será que ele tinha alguma ligação com o sequestro das crianças? O que ele teria de Maria? Ele se adiantou e tudo que Lucas e Maria conheciam foi subitamente ameaçado. O ex-marido de Maria olhou com um sorriso frio. Vocês realmente achavam que podiam escapar de mim? Agora o jogo mudou e o que respiram hoje pode ser o último fôlego. E naquele momento, Lucas percebeu que estavam todos entrelaçados em um destino que iria além de suas piores pesadelos. O pavor era palpável, e a revelação de que o verdadeiro vilão estava mais perto do que imaginavam deixou todos em estado de alerta. "Você não pode fazer isso!" Maria gritou, enfrentando o homem com ousadia. "Você não tem ideia do que está colocando em risco." Mas o ex-marido dela apenas riu, um som que cortava o ar como um vidro quebrando. "Você não entende, Maria. Eu sei onde está a sua filha e por que ela foi levada. Mas, mais importante, eu sei como todos vocês se encaixam nesse quebra-cabeça. Não são apenas vítimas, são peças de um jogo muito maior." Lucas sentiu um nó se formar na garganta. "O que você está dizendo?" A voz dele era um misto de raiva e medo. "Cada um tem seus segredos, e eu estou aqui para expor todos." Ele olhou para a mulher que havia revelado estar à procura da filha. Um olhar de desprezo. "Você acha que seu sofrimento é único? Somos todos os mesmos. Todos nós temos sangue nas mãos." As palavras dele pairaram no ar, louras de uma verdade desconfortável. O homem a seu lado, o ex-marido de Maria, deu um passo à frente. "O que você não sabe, Lucas, é que há ligações entre os segredos de Maria, os meus e o que aconteceu com a sua filha." E depois ele soltou uma bomba. "Sofia! Sofia é mais importante do que você pensa. E Maria pode ser a resposta que você nunca esperou." Lucas congelou. Um frio percorreu sua espinha. "O que você quer dizer com isso?" O ex-marido sorriu, mas havia uma sombra em seu olhar. "Você vai descobrir, Lucas. Só espero que esteja preparado para a verdade, porque quando ela vier, seu mundo inteiro vai desmoronar." E com essa declaração, a multidão, agora descontrolada, se dissipou, cada um lutando para se afastar da mais pura verdade que estava prestes a emergir. O que exatamente estava escondido naquela teia de segredos e traições? Lucas sentiu que a espiral de desgraça estava apenas começando. A cada palavra ecoando a incerteza de que a felicidade estava tão longe quanto a aurora. Do dia, Lucas ainda estava paralisado diante do homem de terno escuro, sentindo o peso das palavras de Maria e a tensão fermentando no ar. A multidão estava em silêncio, segurando a respiração, enquanto a mulher, que se parecia com o espectro do passado de Maria, tremia. Ela tinha testemunhado algo que mudaria tudo. "Quem é você?" A voz de Maria soava quase inaudível, mas cheia de fúria. O homem a encarava, e os olhos escuros dele estavam frios, como se tivessem visto muito mais do que deveriam. "Eu sou parte da resposta que você tanto procura." A voz dele era firme, mas havia uma tremura que não passava despercebida. "Mas também sou o início de um pesadelo." Ele respirou fundo, como se fosse revelar um segredo devastador. Lucas apertou a mão de Maria. "O que você quer dizer?" O homem deu um passo à frente. "Eu estava com ela, como a sua filha, Maria. Eu a vi crescer sob a custódia de alguém que estava usando-a, explorando a vulnerabilidade dela.
Assim que ele disse isso, Maria pareceu perder a cor do rosto. As palavras dele se arrastaram, mas cada sílaba ecoava como um estrondo. O clima mudava rapidamente. A atmosfera se tornava eletricamente intensa. Você está mentindo. Não pode ser verdade. Os gritos de Maria reverberaram. Mas, no fundo, Lucas sentia uma chama de desespero crescendo. Eu juro, Maria. Ela foi roubada. Eu sou associado à organização que sequestrou crianças, mas eu não sabia até ver você. O homem olhou para o chão, buscando coragem. Eu estava fora disso. Eu tentei ajudar, mas não consegui. O que eles fazem com essas crianças é horrível. As lágrimas escorriam pelo rosto de Maria. Não pode! Ela estava perdida. Cada letra do que o homem dizia a atingia como um golpe. Então, em um instante, algo inesperado aconteceu. A mulher que havia interrompido a cena se aproximou, olhos cheios de fervor. Espere! Você não sabe de tudo! Ele não é o único que busca sua filha. Todos se voltaram para ela. Eu sou a mãe de uma das crianças desaparecidas. Eles têm uma rede. Tua filha, Maria, pode estar em perigo extremo. O coração de Lucas disparou. Como isso poderia ser possível? Era como se o mundo ao redor deles tivesse se transformado em um turbilhão. Ele se virou para Maria, que refletia a dor e a confusão. Maria, talvez possamos descobrir juntas. Mas então Renato voltou a se intrometer, um sorriso malicioso nos lábios. Olha só, a sombra do passado se revelando em plena luz do dia. Vocês realmente acham que têm uma chance? Ele parecia se deleitar com a desgraça. Em meio ao caos, a sirene da polícia soou mais próxima e a urgência se intensificou. A verdadeira natureza das relações ali estava prestes a desmoronar. E Lucas percebeu que o que estava em jogo não era apenas a vida de Sofia ou o destino de Maria. Era um labirinto de segredos, traições e revelações esperando para ser desenterrado. O homem de terno olhou para eles. Seus olhos estavam embutidos em uma mistura de medo e determinação. Se vocês querem encontrar suas filhas, precisarão confiar em mim. Mas não há tempo a perder. Eles estão sempre um passo à frente. Maria o encarou, a incerteza em seu olhar. Confiar em quem? Você foi parte do problema. Antes que o homem pudesse responder, uma explosão repentina irrompeu a poucos metros deles. Um jato de fumaça. E concreto spraying por todo lado! O impacto foi tão forte que Lucas e Maria foram derrubados ao chão. A multidão gritando em pânico ao redor. A sirene agora soava como um eco distante, perdida no grito da destruição. Enquanto se recuperavam do choque, Lucas olhou em volta. Pessoas corriam e a cena se tornava um caos completo. O que foi isso? Ele gritou, seu coração acelerado. O homem de terno estava em pé, observando a confusão. Eles vieram! Eles sabem que estamos aqui! E antes que pudessem articular uma resposta, uma figura encapuzada emergiu da fumaça, com um olhar intenso que parecia penetrar suas almas. Era alguém familiar. Lucas sentiu o estômago revirar. Você! A voz fugiu dele. Era o ex-marido de Maria, aquele que havia feito perder tudo. Ele estava de volta, e com ele a promessa de um desfecho desastroso. A confusão aumentou ao redor, mas a tensão entre os quatro se tornava insuportável. Será que ele tinha alguma ligação com o sequestro das crianças? O que ele queria de Maria? Ele se adiantou, e tudo que Lucas e Maria conheciam foi subitamente ameaçado. O ex-marido de Maria olhou com um sorriso frio. Vocês realmente achavam que podiam escapar de mim?
Agora, o jogo mudou, e o que respiram hoje pode ser o último fôlego. E naquele momento, Lucas percebeu que estavam todos entrelaçados em um destino que iria além de suas piores pesadelos. O pavor era palpável, e a revelação de que o verdadeiro vilão estava mais perto do que imaginavam deixou todos em estado de alerta. "Você não pode fazer isso!" Maria gritou, enfrentando o homem com ousadia. "Você não tem ideia do que está colocando em risco." Mas o ex-marido dela apenas riu, um som que cortava o ar como um vidro quebrando. "Você não entende, Maria. Eu sei onde está sua filha e por que ela foi levada. Mas mais importante, eu sei como todos vocês se encaixam nesse quebra-cabeça. Não são apenas vítimas, são peças de um jogo muito maior." Lucas sentiu um nó se formar na garganta. "O que você está dizendo?" O ex-marido sorriu, mas havia uma sombra em seu olhar. "Cada um tem seus segredos, e eu estou aqui para expor todos." Ele olhou para a mulher que havia revelado estar à procura da filha. Um olhar de desprezo. "Você acha que seu sofrimento é único? Somos todos os mesmos. Todos nós temos sangue nas mãos." As palavras dele pairaram no ar, loiras de uma verdade desconfortável. O homem a seu lado, o ex-marido de Maria, deu um passo à frente. "O que você não sabe, Lucas, é que há ligações entre os segredos de Maria, os meus e o que aconteceu com a sua filha." Então, antes que alguém pudesse reagir, uma explosão de luz banhou a cena. Uma fresta de dor atravessou o peito de Lucas. Ele olhou para seu lado e, no instante seguinte, viu o corpo do ex-marido de Maria cair no chão, com um tiro certeiro na cabeça. O eco do disparo ainda ressoava, e o pânico tomou conta. O que estava acontecendo? Quem era? As pessoas começaram a gritar, fugindo em todas as direções. Lucas conseguiu apenas ver uma silhueta saindo da multidão com a arma ainda na mão. Ele não podia acreditar. O que isso significava? Maria caiu de joelhos, olhando fixamente para o corpo sem vida. Lucas sentiu seu coração acelerar. Um nó se formou na garganta. A verdade de tudo parecia ruir, desmoronando à sua frente. "Maria, o que vamos fazer? Precisamos sair daqui!" ele gritou, puxando-a. Mas a dor nos olhos dela era insuportável. O ex-marido dela era uma sombra agora, mas as palavras dele ainda ecoavam. "Não, eu não posso. Eu não posso deixar ele assim." Maria estava em estado de choque. Lucas a apertou ainda mais. "Vamos, Maria! É isso que ele quer! Ele provou que não tem limites." Mas à luz do que fora um dia um sentimento de esperança agora, parecia um eco distante. O realismo da situação o cercava como uma tempestade. A mulher que havia sido mãe de uma criança perdida estava horrorizada, sem saber o que fazer. "Nós precisamos agir. Se a polícia chegar, ninguém sairá vivo." A urgência cercava todos eles. O corpo caído era mais do que uma perda. Era um aviso de que algo muito maior estava em jogo. Lucas entendeu naquele momento que os segredos de cada um se entrelaçavam profundamente e que a luta pela vida deles estava apenas começando. "Precisamos encontrar a verdade", disse ele, decidindo o que fazer. E enquanto olhava nos olhos de Maria, percebeu que o mais devastador ainda estava por vir. A verdade sobre a filha dela poderia ser um pesadelo insuportável. O que ele não sabia era que, ao buscar essa verdade, revelariam não apenas o passado,
mas um futuro que poderia atingi-los de maneira inimaginável. A batalha em que estavam prestes a entrar não se limitava apenas às suas vidas, mas a algo que moldaria o destino de todas as crianças perdidas e os segredos enterrados em meio ao caos que agora o cercava. Lucas ainda estava paralisado diante do corpo do ex-marido de Maria, as palavras dele ecoando em sua mente. Ele se sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O que acabara de acontecer parecia um sonho horrível. O pânico se espalhou pela multidão. Gritos e vagas de desespero cercavam o ambiente. Vamos, Maria! Ele puxou a mão dela, tentando afastá-la do corpo sem vida. Precisamos sair daqui. Mas Maria estava imóvel, paralisada diante da cena. As lágrimas escorriam pelo seu rosto e a incerteza em seus olhos era palpável. Eu não posso deixá-lo assim, ela murmurou, quase como se falando sozinha. Lucas a sacudiu levemente, o coração acelerado com o tempo se esgotando. Maria, escute! O ex-marido dele não é o único problema. Ele sabe mais do que imagina. A pressão da situação fazia seu peito doer. Ele percebeu que a urgência não era apenas por eles, mas por todas as crianças, inclusive Sofia, a mulher que se apresentou como mãe de uma criança desaparecida. Os observava, preocupada. Ele mencionou algo sobre uma organização. Nós temos que agir agora. Se a polícia chegar, tudo pode piorar. E enquanto Lucas tentava raciocinar em meio ao caos, um estrondo ressonou. A explosão da porta de um edifício nas proximidades fez tudo tremer. O som era devastador, atraindo mais atenção para a cena. O que estava acontecendo? Ele olhou para os lados, tentando entender. Com a fumaça ainda se dissipando, uma nova figura surgiu. É um homem, alto e encapuzado, com um olhar impiedoso. Ele avançou com um propósito claro. O que temos aqui? A voz dele era fria, quase um sussurro gélido. Você não pode estar aqui. O homem de terno apontou para ele. Seu tom era de desespero. O encapuzado ignorou o aviso e estendeu uma mão. Na palma da mão havia um dispositivo. Um pequeno controle remoto. As peças do... Quebra-cabeça estão se encaixando? O que você não sabe é que a verdade vai doer mais do que você imagina. Ele pressionou um botão. Um bando de luzes piscou ao redor e, com um estalo, o chão sob Lucas e Maria começou a se abrir, revelando uma escada que descia para a escuridão. O homem de terno olhou para o encapuzado, pálido. O que você fez? Maria recuou, olhando para o buraco crescendo em seus pés. O que é isso? O pavor tomou conta dela, e naquele instante, Lucas se deu conta de que tudo estava prestes a mudar. O que quer que fosse, não estava mais sob controle. De repente, um grito ecoou ao longe. Era Sofia. O som perfurou o ar e Lucas virou-se rapidamente. É ela! Ele estava tomado por um impulso. Ele sabia que precisava salvá-la. Maria olhou para ele pálida. Como você sabe que é ela? As palavras dela ficaram suspensas. E tudo o que Lucas queria era que ela acreditasse. Mas enquanto olhava nos olhos dela, ele sentiu uma inquietação profunda. Porque eu vi a criança. As crianças têm um padrão, Maria. Nesta história de sequestro. E agora? Eu não sei, mas eu sinto que ela está perto. As palavras foram saindo em um turbilhão. Mas antes que pudesse agir,
O homem encapuzado estendeu a mão novamente, desta vez segurando um objeto que Lucas reconheceu imediatamente. Uma foto de Sofia. Aqui está a resposta que você estava procurando. Mas a verdade pode acabar com tudo que você acredita. Lucas olhou para a foto, o coração em pedaços. O que ele estava prestes a descobrir poderia mudar tudo. E quando ele levantou os olhos, o encapuzado continuava com um sorriso enigmático. Está pronto para saber o que aconteceu realmente? Havia um grande peso no ar, como se a própria atmosfera estivesse carregada de segredos. E em meio a tudo isso, Lucas questionou se todos os eventos que vivenciaram, as revelações, as dores, as perdas, eram parte de um plano muito maior, algo que estava além do controle dele. Havia um fio condutor que ainda não tinha compreendido. Desesperado, Lucas avançou. Vamos descobrir, Maria! Precisamos enfrentar isso juntos! Mas ao dar um passo à frente, a estrutura sob seus pés começou a ceder e uma onda de sentimentos mistos o atravessou. Medo, coragem e a determinação de salvar Sofia, custasse o que custasse. A verdade que emanava do encapuzado era como um portal. Poderia abrir as portas da salvação ou do inferno. E enquanto planejavam o próximo passo, Lucas sentiu que cada segundo estava se arrastando, empurrando-os para um confronto definitivo com o que sempre temiam. Agora, a pergunta que pairava era: o que eles encontrariam naquela escuridão? A única certeza é que a vida deles nunca mais seria a mesma. A descida ao desconhecido estava prestes a começar. Lucas sentiu seu mundo desabar. O corpo do ex-marido de Maria estava ali, frio e imóvel. A sombra do passado pairando mais uma vez sobre eles. O grito de Sofia ainda ecoava em seus ouvidos. O desespero aumentando a cada segundo. Ele olhou para Maria, as lágrimas escorrendo pelo rosto dela, e percebeu que não era apenas um corpo no chão. Era um pedaço do passado dela. Um fio que se rompera de vez. Precisamos ir, Maria! Agora! Ele gritou, puxando-a para longe do horror. Mas Maria hesitou, sua mente lutando contra os demônios do luto. Lucas sentiu aperto no peito, a urgência daquele momento. Pressionando sua alma, eu não posso simplesmente deixá-lo, ele é o pai da minha filha, Maria falou, a voz tremendo, e Lucas soube que, por mais que quisesse proteger Maria e desenvolver um futuro ao lado dela, seus fantasmas estavam mais presentes do que nunca. A mulher que havia revelado ser mãe de uma criança desaparecido se aproximou, a voz cheia de determinação. Se você não se mover agora, pode ser tarde demais. Elas precisam de você. O tempo está correndo. Ela olhou de forma intensa para Lucas, e ele sentiu como se a realidade tivesse mudado enquanto a sirene da polícia se aproximava. Lucas fez um gesto, chamando a mulher para se unir a eles. Vem, se houver uma chance de salvar as crianças, temos que ir agora. Eles começaram a correr, a multidão se dispersando em pânico ao redor deles. O caos era palpável. Gritos, sirenes, a luta pela sobrevivência. Ele puxou Maria pela mão, e ao olhar para trás, viu o olhar perdido dela. Confie em mim, por favor, ele implorou, e Maria finalmente assentiu. Desceram apressados pelas escadas profundas que o encapuzado havia revelado. A escuridão parecia viva, os ecos de respirações apressadas preenchendo o ar. Lucas sentiu o coração disparar, mas a determinação de encontrar a filha de Maria queimava em sua alma. Vamos encontrar Sofia! Juntos! Ele sussurrou.
O tempo estava passando, mas a esperança reluzia, mesmo em meio à dor. Naquela sala abaixo do chão, as paredes estavam cobertas de fotos e relatos de crianças desaparecidas. Um frio percorreu sua espinha ao lembrar de Sofia. Isso não pode ser verdade, Maria murmurou, olhando para os rostos ao redor. Lucas colocou a mão em seu ombro, com pressão na carne, calor no coração. Tudo isso precisa acabar. Ele disse, tomando coragem. Temos que expor esses horrores. Com isso, vai vir à tona a verdade. Todas as crianças precisam de alívio. Havia um pequeno armário em uma das paredes. Lucas puxou a porta e lá dentro encontrou uma mesa repleta de documentos. Tudo ali estava envolto em mistério, mas havia uma coisa clara: uma lista. Ele folheou as páginas rapidamente, reconhecendo alguns nomes. Isso! Eles estão por trás de tudo! Eu vou te ajudar a expor isso. Juntos, Lucas. A voz de Maria era agora forte, determinada. O passado poderia ter ferido, mas agora encontravam-se em pé, prontos para enfrentar o que viesse. De repente, eles ouviram sirenes mais altas se aproximando. O tempo estava se esgotando. Precisamos sair daqui! Agora! Lucas puxou Maria pela mão, enquanto a mulher mãe de outra criança o seguia, determinado a não deixar ninguém para trás. Eles subiram as escadas a toda velocidade, o coração palpitando com cada passo. Precisamos contar a verdade. Precisamos fazer as pessoas saberem. Lucas exclamou, a adrenalina fluindo. Eles não podiam falhar. Quando finalmente saíram, a multidão ainda estava dispersa, mas o clamor da verdade começava a se espalhar. Lucas sentiu uma onda de esperança. Vamos encontrar a Sofia! Vamos! Mas a última cena, diante deles, revelou novas realidades. Um grupo encapuzado. Como sombras que emergiam do caos. A tensão estava alta e cada um deles percebeu que o momento de confronto ainda não havia terminado. Havia muito mais a lutar e cada um deles sentiu que uma nova jornada estava prestes a começar. Não podemos parar. Temos que ir, Lucas gritou, mas no fundo ele percebeu que a luta pela justiça era a verdadeira jornada. E enquanto a luz do dia clareava as sombras da escuridão, a verdade começava a se revelar, uma peça de cada vez. E assim, o futuro deles se entrelaçou em uma luta impressionante, investindo na crença de que seriam capazes de encontrar a paz e reunificar as suas vidas. Mas a batalha estava longe de terminar. E agora, o que viria a seguir? Antes de encerrar, preciso te lembrar de algo muito importante. Você precisa se inscrever agora no canal e não perder nenhuma história exclusiva que vem a seguir. Esmaca o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade a crescer. Imunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta história intensa. Só quem realmente ama o canal entende a importância de apoiar essas aventuras. O tempo para agir é agora!